Olha, todo morador de condomínio quer pagar menos condomínio, todo síndico quer evitar problema, obviamente, mas que muitas poucas pessoas entendem é que condomínio não é apenas um prédio, é uma operação financeira, administrativa, jurídica e também a gestão de pessoas. E quando essa gestão é feita sem preparo, de qualquer jeito, o custo aparece rapidamente. Eu estou falando de custo monetário mesmo, como por exemplo a taxa condominial, ela aumenta. Existem também, conflitos entre os moradores, acaba que se contratam fornecedores ruins que acabam atrapalhando o dia a dia desses moradores, e se não houver transparência, pode até ter problemas sérios, como risco, civil, criminal e inclusive, para pessoas que estão trabalhando ali, ou até mesmo moradores. Então, como é um assunto muito diferente, mas ao mesmo tempo muito presente no nosso dia a dia, hoje eu trouxe o Carlos Ming. Ele é consultor em gestão condominial para falar sobre como profissionalizar condomínios, reduzir custos, melhorar a transparência dessas empresas e transformar a vida desses síndicos, sejam administradores ou moradores. Bem, hoje o dia vai ser muito bom, esse bate-papo é incrível, vai ser muito bom. Eu já quero que você curta agora, comente aqui com as suas dúvidas e se inscreva no canal, porque agora eu apresento vocês Carlos. Tudo bem, Carlos? Olá, Gabriel, como é que você está? Prazer falar com você. Essa sua abertura, você abordou quase tudo que acontece no condomínio, de uma forma bem reduzida, mas olha, você foi no ponto exato, que a gente vai ter que tratar um a um aí, porque esses são os principais problemas. Prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu, tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bom e a gente vai poder aprofundar cada ponto desse. Bem, vamos começar do início, passo um. Carlos, quem é você e o que você resolve na prática? Gabriel, eu sou o Carlos Ming, estou no mercado condominial já há algum tempo. Entre o mundo corporativo e condominial já vai mais de 30 anos, né. Então, dos últimos 20 anos eu estou atuando aí como gestor de condomínio, e a carreira vai se enquadrando, né, ela foi indo para um local que eu percebi que precisava o profissionalismo, precisava a gente, mudar esse conceito de qualquer jeito leva um condomínio. O condomínio é muito complexo, para você ter uma ideia, um condomínio que arrecada, vai, 100.000, é um condomínio médio, ele fatura mais de 1.200.000 no ano. E se você não souber e não tiver um preparo técnico para fazer essa gestão, a tendência é a coisa não sair de acordo e, no final das contas, quem paga a conta é o próprio morador, né. Olha, vamos já para um ponto de vista seu único. Com relação a prejuízo visível, como pode ser um monetário, por exemplo, e todos os efeitos que isso pode acarretar, mas também problemas invisíveis, prejuízos que possam ser invisíveis. O que resulta na vida de um morador, vamos primeiro pegar um morador, um condomínio mal administrado? Olha, primeiro, o morador, ele não a maior parte dos moradores, eles não se preocupam em analisar a pasta de prestação de contas, né. Então, para um síndico que não tem um tanto preparo, é até melhor, porque não vai ter questionamentos. Mas, essa é um fator invisível, a análise da pasta de prestação de contas, né. Todos os condomínios que eu administro, como síndico profissional também, eu disponibilizo a pasta de prestação de contas para os moradores, tá, porque ali está toda a operação do condomínio, o quanto entrou, quanto saiu, quem está devendo, quem não está. E as pessoas não têm esse hábito, Gabriel, de olhar ali é um ponto invisível que começa ter o problema na gestão, porque se o problema tiver ali, contratando uma empresa que não emite nota, uma empresa que superfatura, uma empresa que não tem aquelas CNDs que são exigidas para a gente saber se a empresa contratada é idônea, tudo está aí na prestação de contas. Se o morador não tem essa atenção,
o problema já está começando por aí, se houver uma má gestão do síndico. Para a gente continuar avançando, vamos pensar agora no ponto de vista do síndico, aquele morador que caiu de paraquedas e se tornou síndico. Qual o risco que esse morador tem ao entrar de qualquer jeito, né, num condomínio e se tornar síndico? Isso, Gabriel, porque assim, o que acontece? Normalmente ninguém quer ser síndico, né. Então, na hora da assembleia, eu vou até colocar um ponto didático aqui. O condomínio, pelo Código Civil, ele é obrigado a todo ano fazer uma assembleia geral ordinária. Então nessa assembleia geral ordinária, que é prevista no Código Civil, a cada 2 anos elege o síndico, todo ano tem que fazer uma previsão orçamentária e todo ano tem que aprovar as contas. Então essa é a questão da assembleia geral ordinária. E aí, né, quando tem eleição de síndico, ninguém quer ser. Aí um morador que é mais comunicativo, normalmente, a pessoa fala: "Ah, vai lá fulano, assume". Geralmente, ele não tem formação nenhuma, ele pode até ser um executivo, entender de contas, mas se não tiver a formação específica para gestão de condomínio, ele vai ter dificuldade. Então, quais são os riscos para isso? Primeiro, o síndico que assume, ele responde civil e criminalmente pelo condomínio. Ele responde com seus bens seu patrimônio, caso dê errado, né. E os moradores vão sofrer porque, assim, eu não digo, em termos de desvio, alguma coisa do tipo, mas a própria inexperiência, acarreta prejuízos para o condomínio. Então aí, nesse ponto, vira uma bola de neve e a pessoa, sofre o síndico, sofre o morador, sofre o condomínio, sofre os prestadores, sofre todo mundo. Olha, Carlos, eu nunca quis ser síndico. Eu não sei se isso vai mudar até o final desse podcast, mas eu nunca quis ser síndico, tá? Mas ó, vamos lá, vamos aprofundar, porque eu sei que você tem uma visão bem diferenciada, que ela é resultado do seu background no mundo corporativo. Você trabalhou em banco, você veio de serviço público, você trabalhou em indústria, multinacional, enfim. O que que esse mundo de gestão te deu de benefício para hoje você estar entendendo, atuando como um síndico profissional? Além dessa vivência no mundo corporativo, é essencial uma formação acadêmica, né. Então eu tenho, graduação em economia, sou pós-graduado em administração e MBA em marketing, né. Então tudo isso agrega valor para uma boa gestão, né. Mas o mundo corporativo te traz, assim, uma bagagem muito boa em termos de, preparo, no aspecto tudo que você falou, gestão de pessoas, gestão financeira, conhecimento jurídico, eh, todo esses pilares aí que você traz do mundo corporativo, porque a exigência é grande no mundo corporativo para você manter uma empresa, né, para você gerenciar uma empresa, para você, prestar conta dessa empresa, isso você traz para o condomínio, porque o síndico, ele pode, conhecer muito, mas esse feedback com o morador, essa interação com o morador, essa prestação de contas, é fundamental para uma gestão transparente, conforme você disse lá na abertura. Perfeito, maravilha. Vamos entender agora como é que você se tornou síndico profissional, né? Conta um pouquinho do início dessa história pra gente. Essa minha história eu gosto de contar, viu, Gabriel? É uma história, eu costumo dizer que foi uma reconstrução de carreira de Deus. Porque eu tinha uma empresa com a minha esposa de decoração, muitos anos, e nós tínhamos um e-commerce, vendia para o Brasil inteiro, tinha um bom faturamento, e a nossa fonte de renda minha e dela vinha do mesmo lugar, né, da nossa empresa. E em 2008 teve aquela crise financeira que quebrou o banco lá nos Estados Unidos, o Lehman Bank, e em 2012, 2011 mais ou menos surgiu o MEI, então essas coisas afetaram diretamente a nossa operação. E eu precisei voltar para o mercado. Aí eu pensei: "O que que eu vou fazer?". Com 47 anos, né, uma boa formação acadêmica, mas não tem como você voltar já no mercado por 10 anos que você ficou fora. Aí eu comecei, aquela época não tinha currículo, não tinha internet muito ativa, né, então eu mandava o currículo, mandava, enfim. Aí um dia me ligou uma administradora de condomínio e me chamou para fazer uma entrevista. E aí eu
Primeiro que eu entendi o nome da administradora errada, confundi com uma marca de leite, que é uma era uma administradora famosa aqui. Aí chegando lá, eles, me ofereceram o cargo de chefe de mensageria. Eu falei: "O que que é isso?". Aí ele explicou que um condomínio de alto padrão, tem todo esse serviço para o morador, que entrega a correspondência, entrega naquele tempo tinha jornal, revista, física, né, não era digital, e as encomendas, né, também não tinha tanta encomenda que nem hoje tem, mas, era o serviço que tinha, no condomínio. E aí eu falei: "Ah, vou aceitar, preciso trabalhar". E aí foi muito engraçado, o Gabriel, porque eu ganhava bem, tinha uma boa remuneração da empresa e eu vou falar para você abertamente quanto que eu fui ganhar nesse condomínio, R$ 1.680 por mês, CLT. Aí eu falei: "Bom, é melhor pingar do que faltar, né". E aí eu comecei a trabalhar nesse condomínio. E aí eu percebi que tinha uma administração em cima da mensageria. Perguntei para os meninos: "O que que é aí em cima?". Aí os meninos, meus companheiros de trabalho lá falaram assim: "Ó, é a administração do prédio". Eles falaram: "Tem que ter faculdade, seu Carlos, para ir aí". Eu pensei: "Poxa, então eu já tenho, posso tentar entender como funciona isso". E aí comecei a pesquisar, fiz cursos na área, aí eu recebi aqueles boletos das administradoras para os condôminos, pegava os endereços, mandei eu fiz depois do curso, mandava meu currículo, até que um dia uma administradora me chamou para eu, fazer uma entrevista. E isso também é coisa de Deus, Gabriel, porque, assim, o dono da administradora, que eu sempre falo isso, sou extremamente grato, ele falou: "Você tem uma ótima formação acadêmica, mas você não é da área. Eu vou te fazer um profissional da área". Me admitiu, sem experiência zero, só com um curso que estava aqui debaixo do braço, e me passou na área de recursos humanos, na área de atendimento, na área de prestação de contas, de contas a receber. Aí foi lá a minha bagagem. Depois de lá, a carreira seguiu e, graças a Deus, hoje eu estou bem preparado aí para enfrentar os desafios do meio condominial. É, e uma Tentei não só uma resumir, porque compet são muitos anos. não, maravilha, maravilha, é muito importante para nossa audiência entender como é que você apareceu aqui, né, como que chegou até onde você está. Bem, a gente vê que na sua experiência não tem só conhecimento adquirido, mas também tem prática, né, você teve essa bênção de poder estar no back-office, né, de uma administradora e entender melhor como é que funciona todos os processos que hoje você domina, então é fundamental. Agora, um morador que está focado em, de repente, pagar menos, né, condomínio ou não pagar condomínio, enfim, eu não sei, para ser síndico, né, essa pessoa não tem a mínima ideia do que ela vai fazer, e enfim, né, isso tem riscos, como a gente já conversou, para todos os envolvidos, né. Eh Bem, qual é o problema? Vamos aprofundar isso. Qual o problema de um morador achar que ser síndico é uma função simples? Tá? Vamos falar um pouco mais sobre o dia a dia de um síndico. Além desse conhecimento técnico administrativo, o condomínio também ele tem a parte operacional que é bastante complexa, né. Então o morador, você pega a maioria dos moradores, eles convivem no condomínio só praticamente para dormir. Só que o condomínio, ele tem algumas, funções técnicas para ele não dar problema. Por exemplo, a parte de bomba de recalque, que é o que manda a água lá para o reservatório e não faltar água para o morador quando ele chegar para tomar o banho dele, fazer a comidinha dele. Tem a parte do elevador que tem que estar sempre, com as manutenções em dia. Tem a prédios, esses os mais modernos, tem a válvula de redutora de pressão da água, porque a água desce por gravidade, então ela se não tiver essa válvula redutora, eu estou falando a parte técnica só para a gente entender, o desafio de um morador que quer ser síndico, né. Então, essa válvula redutora, se ela não existir ou estiver mal regulada, estoura toda a tubulação, entra água dentro dos apartamentos. Tem a parte de fora a manutenção, né, jardim,
eh, toda essa parte operacional, que aí é a figura do zelador, que é importante. Eu costumo dizer que o síndico é o estratégico do condomínio e o zelador é o operacional, né. Então tem que ter essa sinergia entre síndico e zelador para que tudo funcione. E o morador que queira ingressar nessa área de síndico, primeiro tem que se preparar, fazendo cursos, tem que ter uma formação básica de gestão, né, para saber como gerir o condomínio, ter essa habilidade. Eu costumo dizer, gostar de gente, porque você vai tratar de morador que vai te tratar bem, vai ter que tratar de morador que vai, ser muito áspero com você, muito rude, e você tem que ter esse equilíbrio emocional para não perder, a linha, né, falar num português mais claro, não perder a linha, mas também, ser enérgico com ele, para mostrar que o seu trabalho é sério, que é um trabalho, voltado para o resultado para ele mesmo, mas precisa ter essa sinergia. Então o morador que queira, ele tem que ter todas essas, habilidades e ter um bom convívio com o zelador, né, para a gente conseguir, o êxito aí na gestão. Maravilha. Eh, bem, já entendemos que o síndico é o estratégico, o zelador é o operacional, e o que seria administradora? Boa pergunta. Normalmente, e esse é outro ponto bacana que você tocou, Gabriel, porque, assim, as pessoas falam: "Se eu tenho um síndico profissional, para que eu preciso da administradora?". Aí que funciona, o esclarecimento, pra que vale o esclarecimento, né. A administradora é um braço do síndico na parte administrativa, porque você imagina um condomínio. Eu administrei um condomínio, horizontal. Quando eu falo horizontal, são de casas, o condomínio vertical são de prédios. Um condomínio horizontal que tinha 1.635 lotes e 635 casas. Você imagina a complexidade para fazer folha de pagamento. Lá nós tínhamos, uma segurança armada, nós tínhamos que ter, um alvará da Polícia Federal por conta das armas, tinha que ter todo uma sala preparada para isso. Nós tínhamos também as obrigações legais do condomínio que, voltando para o vertical, né, tem, combate a incêndio, tem os extintores, tem a limpeza da caixa d'água, enfim, são em umas 15 ou 16 obrigações práticas e legais do condomínio que tem que ser cumprida. Então a administradora dá todo esse back office para o síndico, né. Então, a parte de folha de pagamento, se é terceirizada, a administradora faz o pagamento, vê se essa empresa está recolhendo todas as guias, porque o condomínio, quando contrata uma empresa terceirizada, ele é solidário. Se quebrar essa terceirizada, os funcionários não tiver, o pagamento dele, os direitos dele pagos, quem assume isso é o próprio condomínio, e aí também é outro prejuízo. Então a administradora cuida tudo, dá esse apoio para o síndico, né. A levantamento de orçamentos, a parte de atendimento dos funcionários, se ele é próprio, fazer toda aquela a parte de holerite, aquela situação toda. Então a administradora, ela atua assim, e outra, com o advento do E-Social, são mais de 150 eventos que a administradora cuida para o síndico. E qualquer um desses eventos, que tem no E-Social, se não for cumprido, o risco de uma multa muito alta para o condomínio é grande. Então a administradora tem um papel importantíssimo disso, preparar a assembleia, preparar a previsão orçamentária, a 4 mãos, né, o síndico tem que estar sabendo disso também, tem que conhecer. Então a administradora tem um papel super importante, e não dá. Eu já cheguei, em algum mandar uma proposta e conversar com os conselheiros, e eles falaram assim: "Olha, não dá para fazer uma autogestão?". Eu falo: "Olha, muito complexo. A responsabilidade do síndico é muito grande para assumir tudo isso e ainda dar o atendimento, ainda fazer todas as necessidades que o condomínio precisa e cuidar dessa parte que a administradora faz tão bem". E você conversando aqui, eu tô refletindo, né, como se amplia a nosso entendimento sobre o que é um condomínio de fato, né, porque se a gente pensar no condomínio como uma empresa, a gente está falando de contabilidade, contas a pagar, contas a receber, que talvez seja a parte da administradora, mais ou menos, né, como você está falando, compromissos fiscais, compromissos
jurídicos, a gente está falando de operações acontecendo ao mesmo tempo, em termos de manutenção, aí dependendo do que tem no condomínio. A gente está falando de manutenção prévia, né, para não dar problemas futuros. A gente está falando de consertar coisas, né, de pessoas, de um espaço muito grande, principalmente se for um condomínio horizontal, como você falou. Eu já tive imóveis, assim, grandes em termos de metragem e, cara, é um pandemônio, assim. Você conserta uma coisa, a outra tá quebrada, e aí o mato cresce rápido e, enfim, você contrata uma pessoa, a pessoa não vai, você tem que contratar outra. É um pandemônio, essa é a palavra mesmo. Imagina, né, imagina um condomínio com tantas pessoas envolvidas e tantas pessoas pagando. Então eu acredito que talvez a visão que cada morador é um cliente não seja tão absurda, né. Então você tem vários clientes ali, né, vários, chefes da tribo querendo falar, né, da opinião. Então, nossa, é difícil. E eu acho que um ponto que é muito difícil é a questão financeira, e eu queria aprofundar um pouquinho, ampliar, né, essa questão da gestão financeira, da redução de custos, da transparência. Então me explica um pouquinho na tua visão, no teu método, né, qual o primeiro número que todo síndico tem que olhar, né? Qual o básico que um síndico, em termos de número, tem que saber? Eu acho que você já foi síndico, viu, Gabriel, porque você tem um conhecimento bem bem profundo da situação, porque tudo que eu falei, você resumiu de uma maneira muito bacana, né. Talvez eu não tenha tido essa habilidade para resumir tudo que eu falei da forma que você falou, achei muito bacana. Vamos lá, além dos condôminos serem os nossos clientes, eles são os acionistas do prédio, né. Então eles também têm uma parte, desse patrimônio, né, que são as unidades aí autônomas. Então você lida com o cara quando ele é cliente e o cara quando ele é o seu patrão, né, ele é o seu chefe, né, embora não tenha nível hierárquico síndico, mas ele acaba sendo seu chefe, porque ele vai te cobrar, né. Enfim, mas assim, um outro ponto dentro da parte financeira que é preocupante é a inadimplência, porque assim, a inadimplência, Gabriel, ela o condomínio, ele tem uma multa, e um juros muito baixo. Então o que acontece? A pessoa abre mão de pagar a cota condominial para pagar um cartão de crédito, que os juros é bem maior, né. E aí acumula essa dívida de cota condominial, e aí ele faz um acordo. Olha a dificuldade na gestão, financeira do condomínio, que ele faz um acordo. Aí o que ele faz? Ele paga o acordo e não paga as cotas do mês, aí vira outro bolo. Então você tem que ter muita gestão em cima da inadimplência para evitar que aconteça isso, né. Eu vou falar em termos de percentuais, até uns eu vou ser bem, otimista, mas até 10% da sua arrecadação de inadimplência é tolerável, né. Acima disso, aí o condomínio já fica numa situação crítica financeira. Por quê? Qual é o primeiro ponto que você falou que a gente precisa ter atenção, eh, financeiramente falando? Nós chamamos tecnicamente de contas ordinárias. Então, qualquer morador que pegar um balancete vai estar lá, conta ordinária. O que que são essas contas ordinárias? Elas são, o que o condomínio precisa para funcionar. Então na empresa a gente chama de custo fixo, né. Então o que que tem lá? Pagamento dos contratos, pagamento do consumo, que é a energia, a água, o pagamento dos funcionários, né, não sei se eu falei. Então tudo que envolve os contratos, tudo que envolve isso, a gente chama de conta ordinária. Quando você vê, quando o morador pega ali e todo boleto tem um balancete, sintético, não analítico, ele tem lá a conta ordinária. Se essa conta ordinária estiver negativa, significa que o condomínio está gastando mais do que está arrecadando. Então ele já está numa situação complicada, né. Então esse é o primeiro ponto e é básico. E eu costumo dizer que para administrar um condomínio, além de todo esse conhecimento, você tem que ter pelo menos uma noção de mais e menos, porque arrecadou X, você não pode gastar mais que isso. E aonde a gente vê o segundo ponto que a gente começa a analisar o financeiro, é a previsão orçamentária, né. Então muitas vezes o morador fala assim: "Não, eu pago muito condomínio para nada que o condomínio tem", mas depende, se um condomínio tiver poucas unidades, todo mundo vai pagar mais, porque para manter o condomínio tem menos pessoas para ajudar, né.
Então o condomínio vive esse dilema. E se o condomínio for grande, tiver uma área de lazer muito grande, o custo é maior, né, você tem que manter toda aquela área, de lazer. Vou citar o exemplo dos condomínios clube, porque há várias áreas de lazer que precisam de manutenção, e manutenção não dá para fazer com o funcionário do prédio, você tem que contratar. Então, essas questões de financeiras, eu vou até dar um exemplo para a gente ter uma ideia de como funciona. Ontem eu fui tem um empreendimento que está sendo lançado que eh, vai ser construído. A corretora falou assim para mim: o condomínio não vai custar mais que R$ 261. Eu não quis entrar no mérito, né, embora seja, não vai custar isso. Porque quando um condomínio é novo, que ele vai ser implantado, né, você vai ter que fazer a segurança eletrônica, você vai ter que fazer o contrato do elevador, você vai ter que fazer o contrato do pessoal de bomba, de limpeza de piscina, enfim. Então isso daí, vai todo mundo pagar uma parte. E R$ 261, por mais que tenha uma quantidade boa de unidades, de apartamentos, ele não vai ser esse valor, vai ser um pouco mais. E aí começa o problema já na implantação, o financeiro, porque a pessoa compra e vai acreditar naquilo que o corretor falou, 261. Primeiro mês já vai para 550. É um impacto muito grande. Então a pessoa já se revolta com quem? Com o síndico. Mas o síndico está fazendo a implantação e colocando tudo aquilo que precisa para pagar para o condomínio funcionar. E aí a confusão financeira é essa. E aí outro ponto, para a gente concluir essa parte financeira, é a transparência. Então, tudo que tem no condomínio, tudo que é gasto tem que ter nota fiscal, tem que ter a entrada e a saída, tem que ter bem detalhado quantas pessoas estão pagando o condomínio, quantas pessoas estão inadimplentes. Então essa transparência, se tiver no e aí vamos voltar na pergunta anterior da administradora. A administradora fornece um portal que você tem acesso a todas essas informações, a contrato, a prestação de contas, a atas, tudo que é decidido no condomínio, a administradora disponibiliza no portal. Então, essa transparência é que minimiza a dificuldade financeira do síndico ter que prestar conta. Entendi. É, transparência então diminui conflito, né? Concordo plenamente, imagino que seja assim, mas eu queria polemizar mais um pouquinho. Bem, você falou que tem tipo de condomínios diferentes, tem o vertical, tem o horizontal, tem de alto padrão, tem o de um padrão não tão alto assim, tem novos empreendimentos, tem empreendimentos que já são mais antigos. Se a gente pudesse botar aí um top 3 de desafio, quanto mais desafiador, é primeiro, né? Então, qual dessas opções você acha que é o maior desafio para um síndico profissional? Eu vou colocar na minha visão, né, porque o financeiro, para mim, é o fundamental. Só que o maior desafio é a convivência lá no condomínio, quando ele começa a funcionar ou qualquer condomínio já em funcionamento. O vizinho mal educado, ele vai causar um problema para quem estiver perto. Aí o que que vai acontecer? Liga para o síndico. O síndico não pode a única coisa que pode fazer é cumprir o regulamento, dar uma advertência, dar uma multa, né. Teve um caso de um condomínio que eu administrei, e a pessoa era inquilino, e ele tinha muito dinheiro. Você aplicava a multa, ele fazia o barulho e falava: "Não, pode mandar a multa que eu pago". Aí eu pensei assim: "Poxa, multa não está resolvendo". Aí você vai para um aspecto mais jurídico, aqueles, morador antissocial, aí já é um desgaste maior. Mas assim, eu costumo dizer que a convivência é difícil. Aí o cachorro late, aí o cachorro começa a latir, aí a pessoa começa a ligar para o síndico que o cachorro está latindo. Aí um cachorro late, eu coloquei até um comunicado aqui, a gente tem aqueles comunicados de tela nos elevadores, eu coloquei, achei até que eu fui criativo. Um latido incomoda muita gente, 2 latidos, reticência. Incomoda muito mais, né. Então eu pedi para as pessoas que são os tutores dos pets, tentar, deixar o animal mais tranquilo, o animal mais não preso, tentar evitar esses latidos, né.
Não deixar, se fosse sair por um longo prazo, não deixar o animal sozinho, todas essas coisas. Aí o morador também arrasta o móvel, aí fica para o síndico. Então essa convivência, outra coisa importante também, que o morador, ele quer segurança, só que ele não quer, dificuldade. E segurança e comodidade não andam juntas. Aí ele recebe um visitante, ele não comunicou a portaria bloqueou lá o acesso, ele já liga nervoso com o porteiro, porque seguraram o visitante dele. Então, o morador, eu acho que precisava ter um curso, assim, de convivência em condomínio, para melhorar, para diminuir um pouco esses conflitos. Então, top 3, primeiro desafio, convivência, para manter uma convivência harmoniosa. O segundo é financeiro e o terceiro é profissionalizar a gestão, sabe, deixar os condomínios têm que exigir esse profissionalismo, porque hoje não tem essa exigência. E eu vou só para concluir, Gabriel, cada vez que eu mando uma proposta para o condomínio, e o condomínio conta como é que tem lá, tem uma novidade que eu nunca vi. É um condomínio que tem um morador que tem, 200 anos lá e ele acha que o garden lá dele manutenção do condomínio, ele não cuida daqueles apartamento térreo, é o morador que acha que ele tem uma vaga rotativa, ele acha que ele é o dono da vaga, então, eh, essas dificuldades que dificulta mesmo a gestão. Olha, o setor condominial é extremamente competitivo, além da dificuldade técnica, né? Então, alguém que queira se tornar um profissional, vamos dizer assim, a gente está vendo que não é fácil. O dia a dia são muitas competências técnicas e não só isso, especificidades muito, 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 muito únicas desse setor, né? O que faz com que essa pessoa tenha que ter competências muito técnicas, isso sem a gente lidar com o mercado, que é super competitivo, né? Eu sempre fiquei me imaginando, olhando para uns condomínios assim, principalmente de alto padrão, e pensando, né, como é que alguém se torna síndico daqui, né? Como é que uma pessoa acaba se tornando o responsável, vamos dizer assim, pela gestão desse lugar? E eu queria entrar nesse assunto com você. Assim, Carlos, por que é tão difícil uma pessoa interessada nesse mercado entrar nesse mercado? Por que ele é tão fechado? Gabriel, o que acontece? Primeiro, a profissão de síndico profissional, ela não é regulamentada, então não existe essa profissão, de forma regulamentada. E aí vira uma competição, injusta, porque com toda a minha formação técnica, eu mando uma proposta para um condomínio com valor, X. O que acontece? Um aventureiro que se diz, síndico profissional e não tem a capacidade técnica para isso, manda com a metade desse X. Aí volta lá no condomínio, na hora de escolher o síndico profissional, estou nem falando do síndico morador. Ah, pega as 2 propostas e fala assim: "Ah, vamos pegar a mais barata". Aí entra a mais barata. E aí não dá certo, não vai dar certo mesmo, vai causar um prejuízo e o condomínio, sabe, acaba tendo que arcar com essa má gestão, fora a dor de cabeça e o desgaste para pedir para esses síndicos, se renunciar. Então esse mercado se torna competitivo por conta disso. Falta da regulamentação da profissão e os aventureiros que cobram valores, absurdos, extremamente baixos, pela complexidade de trabalho que vai entregar. Então ele cobra um valor baixo e entrega pouco. E aí o condomínio vai sentir na pele a dificuldade de ter uma gestão, vou ser muito, duro agora, uma gestão amadora, né. Você contrata um síndico profissional e tem continua com uma gestão amadora. Então a competitividade é muito difícil por conta disso. Sim, mas eu imagino que uma pessoa com uma bagagem técnica adequada vai ter acesso a oportunidades melhores. E aí pode, de fato, né? Eu não sei, eu queria que você me falasse. O síndico profissional ele cria uma empresa, ou ele é um prestador de serviço, ou ele é CLT, enfim, como é que funciona isso? Mas eu queria que você fizesse essa sinergia entre a pessoa buscar o conhecimento técnico adequado e novas oportunidades
já falando um pouquinho desse mercado, né, o que que esse mercado gera de oportunidades para pessoas que buscam a questão técnica de fato. Eh, bom, eu vou citar aqui em São Paulo onde eu atuo. São mais ou menos, o último dados que eu observei são 31.700 empreendimentos já já entregues, né, em funcionamento. Imagina os que estão subindo todos os dias aí. Então é um mercado muito grande, é um mercado muito, dá oportunidade para todo mundo, né. Então o que acontece? A pessoa se qualificou, a pessoa, tem toda uma bagagem de experiência, pode ser em gestão condominial, pode ser uma gestão corporativa e depois, se aprimorou na gestão condominial. O primeiro passo é um bom network, né. Então, eu conheço muitas administradoras, eu conheço muito pessoal que o pessoal conhece meu trabalho, então acaba, mandando, né, indicando para isso. Para você ter uma ideia, outro dia, um condomínio numa região que eu nunca fiz consultoria, nunca administrei, a pessoa falou assim: "Ó, você conse", a administradora entrou em contato comigo: "Pode mandar uma proposta para um condomínio no bairro tal, uma conselheira indicou você". Eu nem sei quem é a conselheira, nem sei como ela soube do meu trabalho, né. Mas assim, é por conta desse network que eu tenho, dessa rede grande de pessoas, porque embora seja um mercado muito grande, ele é muito restrito, né. Então, se vo e esse é um outro problema, se você cometer um erro aqui, você vai ficar marcado, porque ele é um grupo fechado, sabe. Então, quando eu vou em algum evento, a gente sempre tem alguém em comum que a gente conhece. E aí é legal por conta disso. Então, eu acho que o principal, ponto de você entrar num condomínio é através do network. Mas eu dou uma outra dica. Primeira coisa, você ser síndico, você quer entrar nesse mercado, você, se candidata a ser síndico no prédio que você mora, que o pessoal te conhece. A partir daí você já tem uma experiência, né, você desenvolveu um trabalho e a partir desse trabalho você pode, replicar aí para oferecer para outros condomínios. Então eu acho que esse é o caminho para você entrar nesse mercado competitivo, mas assim, normalmente não é fácil. Eu vou dizer que não é fácil, porque, as grandes empresas, incorporadoras já têm as pessoas indicadas deles. Então essa primeira gestão sempre é a incorporadora lá, a construtora que indica. Mas não tem espaço para todo mundo e se estiver bem preparado consegue bons resultados. Bem, você prepara pessoas que estão interessadas em gestão condominial, pessoas que querem se tornar síndico profissional, você tem treinamentos com relação a isso, inclusive. E além disso, você tem esse direcionamento através do seu networking construído ao longo dos anos para oportunidades reais para essas pessoas já terem uma barra de entrada mais baixa quando estiverem aptas a entrarem nesse mercado. Eu queria falar um pouquinho exatamente disso, dos seus treinamentos. Então, primeiro, os seus treinamentos são para quem? Isso daí, vou só retomar um pouquinho. A nossa empresa, a CEO Condomínios, ela começou como, síndico profissional, né. Então, a gente tinha somente no nosso guarda-chuva somente esse serviço de síndico profissional. Aí a gente começou a perceber que, os síndicos, orgânicos, que a gente chama aquele que mora no condomínio, eles tinham muita dificuldade, então surgiu a consultoria em gestão condominial. Aí a gente começa a oferecer uma consultoria para os síndicos, que geralmente são marinheiros de primeira viagem, né, e outros que já estão há algum tempo, mas querem melhorar a gestão. E aí, diante disso que surgiu o Instituto Conhecimento e Oportunidade, porque, a gente começou a entender que se a gente oferecesse o curso e o treinamento, a gente poderia atingir mais síndicos e profissionalizar mais condomínios, né. E aí, a gente percebeu também que a qualificação dos funcionários, eram baixas com relação à gestão condominial. Então a gente começou a oferecer um curso, prático, né, de gestão condominial para, gerente predial, zeladores, até portaria, porque eles fazem parte dessa engrenagem, eles precisam entender como funciona o condomínio e qual é a participação super importante deles
nessa estrutura toda. Então a gente criou esses cursos, um curso, de forma bem, tranquila, né, não é um curso muito técnico, mas exige algumas coisas técnicas, mas a gente consegue falar de maneira que a pessoa assimile e entenda, e a partir daí se aprofunde no na gestão condominial. Eu acho que é a nossa participação, a nossa contribuição para melhorar a gestão, condominial de forma profissional. É, e é incrível, né, porque o seu trabalho impacta diretamente a vida de milhões de pessoas. Porque cada profissional que você forma, cada gestor que você prepara, faz com que o ambiente residencial funcione melhor, seja mais leve, com boas conexões. Então, é um trabalho extremamente importante, né? É como se você formasse, mal comparando aqui, funcionários públicos e prefeitos, governadores, né? De pequenos feudos, Isso, né? Vamos dizer assim, é fundamental. exatamente. É, Não é? Então, é. é um trabalho muito importante. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição e eu quero que depois você fale também. Primeiro eu quero saber da tua visão de futuro para esse mercado, mas depois a gente também vai direcionar a você, que é a nossa audiência aqui, que quer se aprofundar nos links aqui, inclusive para conversar com o próprio Carlos. Enfim, daqui a pouco a gente já vai te direcionar dessa forma. Mas Carlos, com relação a futuro, né, você me disse que você tem uma ideia de aplicativo, qual é a sua visão de futuro para os próximos anos na gestão condominial? Antes de eu falar do futuro, eu vou falar ainda no tema anterior, que eu dou aula de quando tem turma lá no Senac, e eu peguei uma turma de zeladores, né, e aí eu comecei a não só falar da parte operacional e falar da parte administrativa. Aí ele falava: "Professor, você está criando um monstro". Então, o que eles melhoraram em termos de gestão, do condomínio que eles trabalhavam, é assim, até hoje eu recebo elogios aí deles pelas aulas que a gente tinha, né, porque foram bastante, eu aprendi bastante com eles e eles aprenderam bastante comigo pela experiência, né. Eh, o futuro dos condomínios, eu vejo eu tenho 62 anos, Gabriel, mas eu sou uma pessoa que procuro sempre inovação, né. Eu acho que os condomínios, projetando, eu acho que daqui uns 15, 20 anos vai estar totalmente digital, né, porque a tendência é essa, ser digital, né. Então, as pessoas mais, da minha geração, elas vão, deixando espaço aí para o pessoal mais novos e principalmente os novos compram os apartamentos já querendo facilidade, né. Então hoje os condomínios, a gente chama de condomínios inteligentes, eles vão ter serviços ali, lavanderia, mini mercado, espaço pet, né, para a pessoa ter o ali mesmo dentro do condomínio. São vários serviços dentro do condomínio que a pessoa, vai poder utilizar e de forma muito mais digital do que nós temos hoje. Então esse é o futuro. E pensando nisso, nós criamos um aplicativo, estamos desenvolvendo e divulgando esse aplicativo, que ele une o tripé, ele une o síndico, une até mais que um tripé, une o síndico, administradores e moradores. Não, é tripé mesmo. Então são três pessoas que estão envolvidas no processo. Como funciona esse aplicativo? Ele liga prestador de serviço ao morador, ele facilita e remunera o síndico e a administradora por cada operação realizada. Então é uma coisa muito bacana que a gente está, implantando, né, estamos desenvolvendo, já está em alguns testes aí funcionando muito bem. Então a gente une todo esse pessoal de forma homologada, numa forma digital, a pessoa não tem, é como se fosse um aplicativo de transporte. A pessoa entra lá, vê o serviço que quer, aciona, a administradora que implantou isso daí ganha, se for o síndico ganha uma comissão em cima disso. É uma coisa bastante dinâmica e que vai facilitar o dia a dia principalmente do morador, porque assim, o morador precisa do encanador, não tem. Aí geralmente no grupo de WhatsApp: "Ah, alguém tem indicação?" Mas às vezes essa indicação é bom para um, mas não vai ser para ele. Então a gente pega um grupo de prestador de serviço, homologa ele, tem algumas, garantias, né, de contrato mesmo, porque se der errado a gente dá, total suporte. Então esse aplicativo veio para a gente,
implantar aí para os condomínios e facilitar o dia a dia dos condomínios. Maravilha, maravilha. Bem, a gente já está tendo indícios da tua visão de futuro para esse mercado, mas, na sua opinião, além da tecnologia, o que que a gente pode esperar para os próximos anos no mercado condominial? Eu acredito que os jovens mesmo, eles têm uma outra mentalidade, sabe. Eu vejo eu te conheço bastante jovens aí que adquirem o seu apartamento, e eles têm uma outra visão, sabe. Eles são mais participativos primeiro, eles são mais participativos, eles são mais informados, eles são mais integrados. Então essas características dos jovens, não que a pessoa de mais idade não tenha, mas proporcionalmente é maior nos jovens do que os mais, idosos, né, que eles têm uma coisa mais, antiga, né, a função de condomínio para ele, a visão é aquela, e para você quebrar um paradigma aí fica difícil. Então, essa visão aí de futuro, eu acho que o perfil dos moradores vai mudar. E já vai mudar porque, assim, a maioria deles hoje vão morar em apartamentos, né, por conta da segurança, por conta da facilidade, que eu falei dos serviços oferecidos dentro do condomínio, que você não precisa se deslocar, principalmente aqui em São Paulo, Gabriel, que eu não sei os outros centros, né, mas aqui em São Paulo o trânsito, você perde muito tempo no trânsito. E se você tiver esses serviços internos no condomínio, facilita demais. Então, esses jovens já nascem com essa, eles já estão entrando num condomínio que já tem toda essa funcionalidade, e para eles aí vai, e aí, que eu falei, né, repetindo, eles são mais, informados, são mais interessados, são mais envolvidos, e aí fica mais fácil, porque quando todo mundo conhece o processo fica mais fácil. Com certeza, e mais colaborativo. Bem, a gente já está encaminhando para o final, mas eu gostaria de fazer uma brincadeira, uma atividade com você, agora no final, que é a seguinte: vamos imaginar que no seu aplicativo tem um chat, né? Tem um bate-papo lá, e todos os moradores do Brasil, todo mundo que mora em condomínio, todos os zeladores, prestadores de serviço, todo mundo que está envolvido com um condomínio no Brasil, tá nesse aplicativo e mais, vai ver a mensagem que você vai mandar agora. Vamos dizer que todo mundo vai ver essa mensagem. Se você pudesse mandar uma mensagem uns 2 ou 3 minutos e que todo mundo, todo o seu mercado ouvisse, qual mensagem seria essa? A mensagem é prática. Hoje você, dentro do seu celular, você encontra todos os prestadores de serviço, desde o limpador de piscina a um advogado ou engenheiro. E aí, nesse aplicativo, você vai conseguir, escolher aquele que você vai, te atender melhor, e quem puder, entender isso, que são as administradoras e os síndicos, oferecer para os seus condôminos, vai ser um diferencial na gestão. Embora seja uma coisa que não é da função do síndico, vai facilitar e vai agregar valor para cada síndico e para cada administradora, e para o condômino a facilidade imensa de poder contratar só com alguns passos ali dentro do aplicativo do celular. Maravilha, maravilha. Carlos, nosso bate-papo foi muito importante, com certeza, tanto para quem trabalha nessa área, mas também para moradores que não sabiam, antes desse bate-papo, tudo que era envolvido na gestão de condomínios, né. E ficou muito claro o papel de cada agente nesse processo, e com certeza os moradores que vão assistir esse episódio, vão ter uma postura diferente agora para tratar todo mundo, seja o síndico, seja o zelador, porque a informação foi muito bem passada. Bem, quem quiser se formar, né, tecnicamente, para desbloquear novas oportunidades nesse mercado, como é que faz para te encontrar? Nas redes sociais, @CEO Carlos Ming, ou CEO Condomínios, no meu site, no site da nossa empresa, que é www.ceocondominios.com, e no Google, se me procurar por Carlos Ming, já vai me encontrar lá também. Maravilha. Bem, você que está aqui até agora, eu te convido a mandar um oi para o Carlos nas redes sociais dele. Te convido a curtir esse episódio, compartilhar no grupo de WhatsApp do seu condomínio. Bem, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas com certeza todos vão estar muito mais bem informados. E eu quero também que você se inscreva aqui no canal, além de seguir o próprio Carlos nas redes sociais dele. Bem, Carlos, foi muito produtivo aqui nosso bate-papo. Muito obrigado de você ter aceitado o convite, e a gente se vê na próxima. Bacana, o Gabriel. Só deixar um lembretezinho, que a partir do dia 26 agora, desse mês, entra em vigor a NR1,
que acrescentou as doenças mentais, as doenças psicossociais, né. Então o condomínio tem que estar bem preparado para atender essa nova norma técnica, né, essa norma reguladora, e no princípio agora, os 90 dias é só, a fiscalização é mais educativa, mas depois se tiver problemas, tem multa. Então, é mais uma obrigação aí do condomínio para ficar atento. E agradeço, Gabriel, de coração, você é uma pessoa muito bem informada na área de condomínios, já está preparado para assumir qualquer condomínio que você quiser, tá bom? Um abraço, muito bom Olha, estar aqui com você. você é muito bom, mas eu ainda não quero assumir um condomínio no final do episódio, esse é o veredito. Tchau. Valeu, tchau, tchau.